o governador Wilson Lima esteve presente, também falou, discursou ali na reunião do CAIS, e aí novamente abordou a questão da utilização dos recursos naturais aqui da Amazônia, né? Tem algo que você quer trazer para a gente sobre isso? Sim, eu tinha pedido, tem 2 cortes da fala do governador, que um é sobre Zona Franca e outro sobre essa questão ambiental. Se tiver os 2, coloca os 2, se tiver só um, põe um e depois a gente avança. Vamos lá, a gente tem essa fala do governador Wilson Lima sobre a questão ambiental. Se acompanha agora aí junto com os ouvintes, Rosiane, e na volta traz o comentário. Vamos lá. Da mesma forma, e eu tenho falado isso com o vice-presidente, que a gente precisa avançar na questão do potássio. Só a reserva que a gente tem aqui em Altazes, a gente tem capacidade de fornecer 25% do potássio do Brasil, que é utilizado no agronegócio durante 30 anos. E não é justo que a gente seja penalizado por conta da construção de um discurso errôneo de proteção da Amazônia. Porque as pessoas conhecem a Amazônia pela copa das árvores e não conhecem a Amazônia pelas verdadeiras raízes que é a nossa população. Não tem como você preservar a floresta com pobreza. Se hoje o estado do Amazonas tem 97% da sua cobertura florestal preservado, é porque a gente tem a Zona Franca de Manaus. No dia que isso daqui acabar, no dia que a Zona Franca de Manaus acabar, quem trabalha aqui vai ter que cair para a floresta para uma atividade, na maioria das vezes ilegal, ou para extrair ouro, ou para extrair madeira, ou qualquer outra atividade. Acabar com a Zona Franca de Manaus é começar a atacar fogo na floresta. Muito bem, Rose, esse é o áudio que nós temos aqui, um corte da fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, sobre essa questão ambiental. Agora é com você. Vamos engatar, tem a do Omar também, né? Do senador Omar. Tem também sim, tem uma Vamos fala... engatar porque está dentro do mesmo assunto, a fala dos 2. Muito bem, senador Omar Aziz, coordenador da bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional, também falou sobre essa questão que trata da gestão ambiental relacionada aqui ao estado do Amazonas. Vamos lá, vamos acompanhar. Todo o respeito que eu tenho ao presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin, é impossível conversar com o meio ambiente do governo. É difícil. Agora, se me trouxerem uma proposta que o Ministério do Meio Ambiente tem para a Amazônia, eu me curvo. Não tem. No meio ambiente do IBAMA não pode, não deve, não pode, não deve, e nós é que sofremos com isso. E agora nós temos uma oportunidade de pesquisar, mas nós precisamos de recursos. E não é com o orçamento do Centro de Bioeconomia que tem hoje, presidente Alckmin, que nós vamos fazer. Senador Omar Aziz falando então, Rosiane, agora sim podemos trazer o comentário em relação a isso. Olha, a gente tem que pontuar que são 2 das mais importantes lideranças políticas do nosso estado, que é o governador Wilson Lima e o coordenador da bancada, o senador Omar Aziz. E só a função deles já coloca bastante peso na fala deles. Mas, para além disso, a posição política, a articulação deles. Então, a gente tem pontuado que o governador tem se apropriado cada vez mais da fala, da defesa, dos parâmetros que devem ser usados na defesa da Zona Franca de Manaus. Associar a questão ambiental é importante também numa estratégia de convencimento, isso é importante. A fala do senador Omar coloca o peso do investimento nessa pesquisa. O CBA ele é importante, sim, destravar algo que estava travado há décadas, né, há mais de uma década, é importantíssimo, mas não vai sair daí também se não houver um pesado investimento em pesquisa, requer muito recurso, e o senador Omar colocou a letra, a importância disso nesse discurso dele, isso é um fator positivo na fala dos 2. Há alguns detalhes que eu penso que colocam o estado do Amazonas, mais uma vez, numa situação muito delicada, nesse protagonismo que tem alcançado, por exemplo, o Pará, na fala, no polo da discussão sobre a Amazônia. Não à toa agora, você vê, os diálogos amazônicos, a cúpula da Amazônia vai acontecer lá, a COP, o Helder Barbalho tem atraído um protagonismo muito grande, ele vai ser mantido. Especialmente, eu penso que especialmente também por esse detalhe da fala dessas 2 importantes lideranças políticas do estado do Amazonas, que é uma fala muito muito mais linkada à devastação. Claro que eles vão dizer, e falam quando eles colocam isso, que nós estamos defendendo os povos da floresta, não devastação. Só que eles talvez não conseguiram ainda compreender que há
alguns ajustes nesse discurso que outras pessoas que pensam iguais a ele fizeram, né, no discurso, e conseguem atrair essa imagem, essa forma de conduzir a política para a Amazônia que o governo federal diz ter, né, de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Você vê que a gente vai identificar no governo a intenção de alguns projetos que não são considerados projetos exatamente ambientalistas, não, de santuário. Lula, o presidente Lula, tem repetido isso dentro e fora do país. A Amazônia não é um santuário, né? Tem defendido, inclusive, por exemplo, até por medidas, né, essa exploração mineral, como a do potássio. A gente vai perceber isso em vários momentos do discurso, a gente tem pontuado isso aqui. Ocorre que algumas falas precisam estar ajustadas a essa imagem que o governo federal quer, né, da proteção da Amazônia. E você vê que o Pará fez esse ajuste. Nós estamos falando do Helder Barbalho, o governador que criou o Dia do Garimpeiro, né? No entanto, quando ele percebeu que havia uma onda diferente, pró-esquerda, pró-Lula, né, antes mesmo da campanha, e uma onda diferente do tratamento a respeito da Amazônia, ele fez alguns ajustes. Aí lá cria a Secretaria Indígena, né, uma série de outras coisas, mas fez ajustes no discurso ambiental que atraem esse protagonismo político para lá, para o Pará. Numa condição completamente diferente do Amazonas e dessa posição dos políticos do Amazonas, é verdade. Assim, estava até antes da coluna conversando um pouco com o professor Marcelo Seráfico, né? A condição do Pará já é de um estado que tem índices altos de devastação e que, de certa maneira, de forma imediata, lucra com isso através da mineração, as estradas, enfim, uma série de coisas que não é a realidade do estado Amazonas. Mas esse ativo do estado Amazonas não é visto como um ativo de investimento e de um outro olhar até capitalista para o estado Amazonas para se ganhar. Então, eles estão com um discurso um pouco distanciados, né, desse verniz até que tem outras pessoas que estão com interesse sim, de atração de recursos, de captação de recursos, mas que invernizaram para ter um espaço nesse ambiente político, né? E aí a gente está falando só de discurso e desse protagonismo. Mas é claro que tudo isso, todo esse debate, tanto no Pará quanto no Amazonas, em Rondônia, Roraima, Acre, enfim, todos eles precisam ir além do discurso e da necessidade de captação de recursos. Precisam, de fato, atender às necessidades da região, olhá-la para além dessa visão que é de lucro imediato, né, Rafael? Que o professor Enio Candotti, eu sempre repito a fala dele porque eu acho que é uma metáfora que funciona muito bem. As pessoas olham para a Amazônia como algo que pode trazer um retorno, mas ela como uma galinha que tem os ovos de ouro. Mas para tirar os ovos de ouro, elas querem matar a galinha e tirar o ovo à força da barriga, né? Quando essa galinha de ovos de ouro pode produzir de uma outra maneira. Então, isso só confirma, né, tanto ao quem invernizou o discurso como quem não inverniza, mas dentro do contexto político, né, do que o governo federal diz querer para a Zona Franca de Manaus, eu penso que a fala dos dois coloca o estado do Amazonas um pouco distante dessa construção, né, de fatores, de protagonismo nessa discussão política do governo federal. É isso o que eu penso dessas duas falas aí que a gente colocou no ar, né? Nós colocamos no ar para que os próprios ouvintes pudessem também tirar suas conclusões. A abertura do discurso do governador Wilson Lima, como eu falei, mais uma vez tem mostrado o quanto ele se habilitou para falar de Zona Franca, de colocar situações, pontos importantes de serem expostos para todo o público quando se fala de Zona Franca. Para mim, a grande questão é o tom da fala, né? O tom, ele vai, às vezes, colocar uma tinta maior, que a gente fala, a tinta da caneta é exagerada, e que impacto, que tipo de imagem cria esse discurso. Então, quando ele vai de forma muito incisiva, falando sobre Zona Franca, sem falar do quanto o governo federal, que ele não apoiou na eleição, porque ele apoiou um outro candidato à presidência da República, sem falar da importância desse trabalho do governo federal na defesa dos interesses da Zona Franca, na reforma, que foi muito importante, isso meio que coloca ele quase no campo de oposição, que eu penso que não é exatamente essa a escolha do governador nesse momento, mas o discurso empresta esse tipo de impressão, né?
o contrário fez o experiente Omar Aziz, né? Porque quando ele abre o discurso, a fala dele está até mais branda, e ele já começa dizendo, olha, eu gostaria de agradecer tudo que o governo federal prometeu e cumpriu até esse momento, né, no âmbito da discussão e do que tem da reforma tributária em relação à Zona Franca de Manaus. Então é um outro ponto, que é um tom necessário de público fazer esses tipos de acenos, que foi feito aí no caso pelo senador Omar Aziz, e o governador Wilson Lima, que já está, o senador Omar Aziz que apoiou o Lula desde o início, que foi importante desde a CPI da Covid para o Lula, né? E o governador, não, pelo contrário, ele apoiou o opositor do presidente, né? Então, eu penso que tem um tom aí que ele foi um pouquinho além, que poderia ter economizado e, de repente, economizado, né, na cobrança porque o momento é favorável, e colocado um pouco mais de gentileza na fala em relação ao que o governo federal fez até esse momento, né?